do Senhor para os irmãos. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia, aproveitando que os irmãos estão sobre os pés. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1. E o versículo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 13. Até o versículo 16. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento ou em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém. Tomai vossos assentos, queridos e amados irmãos. Vou estar falando um pouco esta noite sobre santidade. Mas antes de falar sobre santidade ao Senhor, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos hoje neste culto comemorativo dos 40 anos da Igreja Pentecostal Ungida. Vejam bem, queridos, a Igreja Pentecostal Ungida esta igreja, esse ministério, a convenção, ela começou no ano de 1974. Então agora, em dezembro de 2014, vai comemorar, está completando 40 anos. Mas o que me impressiona na obra de Deus, no reino de Deus, é que a obra é de Deus. A obra é de Deus. Eu, quando cheguei no ministério da Ungida, quando aceitei a Cristo, aos 20 e alguns anos atrás, a igreja já tinha uns 15, 18 anos de existência. Conheci muito dos fundadores, pessoas que deram tudo o que tinha para ver essa obra crescer, desbravar e andar. Mas muitos destes já partiram para a glória. Muitos destes que conhecemos já não está mais entre nós. E agora quem está escrevendo a história da igreja são pessoas que não começaram, pessoas que não estavam lá no fundamento, não estavam lá na pedra fundamental. São vocês que estão dando continuidade na existência desta igreja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que ainda vivem muitos que iniciaram lá, que 40 anos atrás não são tantos anos. Hoje eu estou com 31 anos, Aleluia. Daqui mais muitos anos eu vou estar velho, E quem sabe não estarei mais entre vocês. Mas são pessoas como Mateus, como Felipe, como Derek, como os adolescentes, os jovens desta igreja, que vão dar continuidade na história da igreja no nome do Senhor Jesus. A obra não tem dono, não são pessoas que mandam, que escrevem a história. É Deus na vida das pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos comemorarmos. Você é um participante ativo desta obra. Você faz parte desta igreja. Você, aleluia, é alguém que Deus escolheu e colocou dentro desse ministério, para que você pudesse também estar se alegrando, aleluia, com o andamento, o crescimento, a ampliação desta obra cada vez mais. Vejam bem,
tem uns 6 anos que esta igreja começou aqui em Portugal. 6 anos, louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas, poucas pessoas começaram esta obra. Hoje, nós estamos com um número maior de pessoas dentro desta igreja, mas é você que continua fazendo a história da igreja. Amanhã vai vir muitas outras, virão outras aqui. Daqui mais uns anos, a igreja em Portugal, ela vai estar comemorando seus 30, 40 anos aqui, se Jesus não voltar, e você fez parte da história desta igreja. Outros virão e farão parte da história da igreja, porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero falar um pouco sobre santidade. O que é santidade? Ouvimos muitas pessoas falarem sobre santidade. Santificai-vos do Senhor. Sede santos. Tem que santificar. Algumas pessoas pensam que santificar é entrar em um quarto, fechar a porta e colocar lá uma plaquinha por lado de fora e dizer assim: não me incomode, porque agora eu estou me santificando ao Senhor. Só que depois essa pessoa sai do seu quarto e ele continua, quem sabe, a praticar tudo aquilo que ele praticava antes, fazer tudo aquilo que ele fazia antes. Algumas religiões ou seitas, elas têm dias exclusivos para santificar. Elas se clausuram, se prendem, não saem, não vão a canto nenhum e não fazem nada, porque eles denominam aquele dia como santo. Só que os demais dias são pessoas que às vezes, muitas vezes, não são todos, é claro, muitas vezes mentem, fazem coisas do arco da velha, e aí mas só que tira um dia e fala: eu vou me santificar. Mas o que é santificar na verdade? O que a Bíblia nos ensina sobre santificação? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Hebreus diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém, irmão, sem santificação ninguém poderá ir ao céu. Sem santificação ninguém poderá herdar a vida eterna. Sem santificação ninguém vai participar do arrebatamento. Sem santificação não vamos cear lá com o cordeiro nas bodas do cordeiro. Sem santificação não ouviremos o som da trombeta quando Jesus Cristo voltar. Sem santificação não vamos subir com aqueles que já morreram em Cristo. Sem santificação não vamos encontrar com o Senhor nos ares. E sem santificação não vamos cantar o hino da vitória lá no céu. Por isso santificação é muito importante na vida do crente. Mas pastor, afinal de contas, o que é santificar? Eu quero dizer para você que santidade, ela vem pela palavra. Santidade vem pela palavra. No livro de João, capítulo 17, versículo 17, o Senhor diz assim: olha, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quem traz santificação para a vida do crente, para a vida do homem ou da mulher, é a palavra de Deus. No livro de Salmos, o salmista diz: como purificará o jovem o seu mancebo? Aí Deus responde: observando-o conforme a palavra do Senhor. Então a purificação ou a santidade, a santificação, ela vem por intermédio da palavra. Vemos também alguns, eu estou recitando aqui alguns versículos muito simples que nós conhecemos no dia a dia e que às vezes falamos, mas nós não vemos a importância desses versículos. Vemos também quando a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quem é luz para o teu caminho e quem é lâmpada para os teus pés? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Jesus também, ou seja, nos Salmos também está escrito: bem-aventurado é o homem que não anda conforme o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Então é a palavra que traz santificação. É a palavra que nos corrige, a palavra que nos orienta, é a
Cristo e não tem que ter mudança. Basta eu aceitar Jesus, que, como disse aqui o irmão Reginaldo hoje pela manhã, se não houver, se a palavra ela não for tão importante para nós, para causar mudança em nosso viver, irmãos, nós estamos enganados. A Bíblia diz que se nós esperamos o Senhor apenas, aleluia, neste século, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, nós nos santificamos aqui pela palavra, aceitamos a Cristo, vivemos o Evangelho, não é porque queremos ficar aqui, é porque nós temos a esperança de um dia ir morar no céu. Senão não vale a pena. Não vale a pena. Mas a santificação ela vem pela palavra. E está tudo na Bíblia, irmãos. Está tudo. Está tudo dentro da Bíblia Sagrada. Só faz coisa errada quem quer. Só faz coisa errada quem realmente não ama ao Senhor. Porque a Bíblia diz que quando nós amamos a Deus, os seus mandamentos, ou seja, a sua palavra não é pesada. Quando você ama a palavra de Deus, ama a Deus, a palavra do Senhor para você não é pesada. Você passa a ter prazer. Você passa a ter prazer, como disse o salmista, tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Está tudo dentro da Bíblia Sagrada. Vamos lá, o que é santificação? Santificação é uma pessoa que era mentiroso. Ele mentia para a mãe, para o pai, mentia para o avô, para o bisavô, para o tataravô, mentia até para os filhos, mentia para os mortos, mentia para tudo. Na escola, mentia para tudo. Só que quando ele aceita Jesus Cristo, ele aceita o Evangelho, aí ele vai ler lá em Apocalipse, capítulo 21, quando a Bíblia diz que os mentirosos ficarão de fora e não herdarão o céu. Aí ele vai, olha, se os mentirosos não vão herdar o céu, então eu vou parar de mentir. Ou seja, a santificação começou a entrar através da palavra de Deus no coração daquela pessoa. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão os céus. Nem os que mentem e nem os que amam a mentira herdarão o céu. Uma pessoa que vive mentindo, irmãos, Jesus disse que é filho de quem? Uma pessoa que mente é filho do diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Mas todos os que estão na verdade são filhos do Altíssimo Deus de Israel. Aleluia. Deus, meu Pai. Uma pessoa que rouba. Olha, porque tem diferença do roubador e para o ladrão. Está entendendo? Tem ladrão, o ladrão você já sabe o que é ladrão? Ladrão é assim. O ladrão está isso aqui, é seu. Quando você vira as costas, ele ladra. Aí você olha, não tem mais. O ladrão faz isso. Ele entra nos lares, rouba a pessoa quando menos você está esperando. Esse é o que vive na prática de ser ladrão. Agora o roubador não. O roubador, ele rouba na balança. Você está pensando que está pagando 1 quilo, está pagando 900 gramas. Você acha que está pagando 1 litro, né? Está pagando só. Quando era crente já fez muito isso. Aí a Bíblia diz que os roubadores, os ladrões, não herdarão o reino dos céus. Está em 1 Coríntios 6, versículo 19 ao versículo 10. Eu queria que alguém abrisse aí. Abra aí, mas não leia não. Não leia agora não. Você vai abrir 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Faz apenas ler, faz apenas abrir, depois eu mando você ler. Então, os roubadores e os ladrões não vão herdar o céu. Pessoa que rouba o outro, engana o outro, fala que uma coisa não é, mente no negócio. Então isso é roubador. Também os avarentos. Então veja bem, deixa eu dar uma coisa aqui para você. Então uma pessoa que estava lá no mundo, e ele era roubador, ladrão, aí ele vem pelo Evangelho, aí ele vai ler isso dentro da Bíblia, ele vai encontrar isso. Aí ele vai dizer o quê? Não vou roubar mais, não vou
ser mais ladrão, porque agora eu sei que nem roubadores e nem ladrões têm parte no reino dos céus. Então isso, irmãos, é santificação. A pessoa deixar de fazer aquilo que ele estava fazendo. A pessoa deixar de praticar aquilo que ele estava praticando, aquilo que ele fazia quando ele estava no mundo, mas agora ele está em Cristo, e ele descobriu dentro do Evangelho, da Bíblia Sagrada, que ele não pode continuar nem roubando, e nem pode continuar sendo ladrão, sendo ladrão, né? Os avarentos, a pessoa que é avarenta no mundo, ele passa perto de todo mundo só para conquistar alguma coisa, derruba. Chega na empresa, derruba alguém, ele quer passar por cima, ele tal, ele. Só que quando ele vem para o Evangelho, aí ele descobre: os avarentos não vão herdar o céu. Então agora eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é santidade. A santidade começa a entrar aí, irmãos. É a pessoa começar a deixar de fazer aquilo que ele fazia anteriormente. Os bêbados. A Bíblia diz que os bêbados também não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. A pessoa que tem prazer na bebida, ele não vai herdar os céus. Está na Bíblia, está dentro das Escrituras Sagradas. Quem tem prazer na bebida forte, ou seja, é bêbado, ele não vai herdar o céu. Aí quando ele vem para o Evangelho, Deus liberta ele, que até o cheiro do álcool ele passa até nojo. É porque entrou na vida dessa pessoa a santificação do Espírito Santo de Deus. Ele foi santificado. Sabe por quê? Deus deu essa palavra aqui para Pedro, deu essa palavra para a igreja, e ele disse: é porque está escrito lá no livro de Levítico, e no livro de Levítico capítulo 9, e depois no capítulo 17, me faz a memória. No capítulo 11, perdão, depois no capítulo 17. Está escrito: Deus só exige o povo a ser santo depois que Deus dá a lei para eles. Deus dá a lei, toma, aqui está a lei. Aí eles olham para a lei e Deus diz: olha, agora observe a lei e seja santo, porque eu sou santo. Então era a lei, a palavra, que traria para aquelas pessoas a revelação do seu pecado. Então eles diriam: não vou praticar mais isto nem aquilo, porque está escrito dentro da lei. Então eu vou ser santo como o Senhor Deus de Israel é santo. Aleluia! Pastor, mas é possível ser santo? Tem pessoas que falam assim: santo é só Deus. Já viu isso? Já viu? Pessoas falam assim: não, eu sou santo. Santo é só Deus. Irmão, quando você aceita Cristo e o Evangelho encontra você, então a Bíblia diz que nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Você só é santo se você não acreditar na purificação do sangue de Jesus. Se você não crê, mas se você acredita, aleluia, mesmo que você peca por palavras, pensamentos ou obra, mas você é um santificado regenerado, que todos os dias você se arrepende, aleluia, e Jesus vem e santifica você com a lavagem da sua palavra, e você se arrepende e diz: olha, eu não quero mais praticar aquilo, eu quero viver na presença do Senhor. A pessoa que não tem prazer em Deus, ele peca hoje, peca amanhã, continua pecando. E não tem temor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, os bêbados não herdarão. Os maldizentes também não herdarão. Uma pessoa que ele reclamava de tudo. Se estava sol, ele reclamava. Se estava chovendo, frio, ele reclama. Se está com dinheiro no bolso, está reclamando, né? Se está sem dinheiro, reclama do mesmo jeito. Se tem feijão na mesa, ele reclama. Se não tem, ele reclama. Se está comendo ovo, está reclamando. Se está comendo picanha, ele reclama do mesmo jeito. A Bíblia chama essas pessoas de maldizentes, irmãos. Não vai herdar o céu. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas. Tem que agradecer. Obrigado, Senhor, porque, aleluia, hoje é um bom dia para viver. Hoje é um bom dia na tua presença. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho um pão na minha mesa. Obrigado porque hoje eu tenho uma roupa para vestir, Senhor. Não é a mais bonita, não é a mais bela, mas olha, Deus, olha, foi o Senhor que me deu, aleluia. Foi o Senhor que me deu. Eu estou aqui, Senhor, é só uma farofinha, feijão com arroz e farofa. O homem é metade para a mulher, metade para o marido, mas foi o Senhor que provedeu, Senhor.
adúlteros, pessoas que viviam lá no mundo adulterando, prostituindo, veio para o Evangelho, irmão, não pode adulterar mais não, não pode prostituir mais não, porque quando você descobre que agora você é crente, o teu corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o templo do Espírito Santo, ele é puro. Paulo diz: santificai corpo, alma e espírito. Quando você é crente e você está adulterando ou prostituindo, você está profanando o templo do Espírito Santo. Você está profanando o que é santo, que Deus fez santo. Então, também os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não vai para o céu, está na Bíblia. Os afeminados também não herdarão o reino dos céus. Está tudo aqui. A pessoa lá, às vezes lá no mundo, é daquele que, né? Que toca para o outro lado. Mas quando ele vem para o Evangelho, ele aceita Jesus, o Espírito Santo pega ele, aleluia, dá uma lavada nele, põe o Espírito, aleluia, da graça nele, e ele sai glorificando o nome do Senhor. Tem muitos irmãos que eram assim, mas hoje não são mais, porque foram santificados pela palavra. Santificados pela palavra. Agora vamos ler 1 Coríntios 6, versículo 9 a 10, só para nós ver o que a Bíblia diz, que não sou eu aqui inventando história, né? É o que está na Bíblia. Vamos lá, leia para mim, em bom som, alto e bem legível. Não sabeis que os injustos não herdam o reino de Deus? Não erreis, nem os desvassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Amém. Não herdarão o reino de Deus. Está tudo na Bíblia, irmãos. Então, santificação é isso. É a pessoa que estava lá no mundo, cheio de demônios, cheio do mal, aí ele vem para o Evangelho, ele para de fazer tudo isso. Ele deixa de fazer, porque o Espírito de Deus entrou na vida dele. Aí tem algumas pessoas que falam assim: ah, que nada, rapaz. O negócio, Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Para Deus importa o coração. É só o coração. Está certo, irmão, não está errado não. Está errado não. Quer dizer que está errado? Está indo contra a Bíblia. Porque Deus quer o coração, sim. Só que Jesus falou que é do coração que procede o quê? O adultério, a prostituição, a avareza, a mentira, a fornicação. Todas estas coisas procedem de onde? E toda palavra ociosa procede de onde? Do coração. Só que Davi fez oração. Davi diz o seguinte, olha, Davi diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração reto, ou um coração puro. Quando você aceita Jesus, Deus quer o teu coração, porque o teu coração é Ele que controla as emoções da carne, é Ele que controla você. Então, se Deus controlar só a sua carne e não controlar o teu coração, é complicado. A primeira coisa que Deus faz é entrar no coração do homem, porque quando Ele entra no coração do homem, aí a mudança exterior nessa pessoa, como prova clara e nítida de que ele, aleluia, recebeu Jesus na sua vida, de que ele recebeu o Evangelho na sua vida. É por isso que Deus quer o coração, sim. Se você vir só para a igreja aqui adorar com as mãos, adorar com os pés e com a boca, e o coração estiver longe de Jesus, meu irmão, tu está mentindo, tu está sendo hipócrita, porque quando vem para a casa do Senhor, tem que adorar com o coração. Aí vai ter representação nas mãos, nos lábios, vai ter representação no teu corpo, você vai, aleluia, se alegrar, porque o teu coração está alegre na presença do Senhor. Agora, se o coração for mau,
Se o teu coração for mau, todas as tuas atitudes vai ser mal. Prova de que Jesus ainda não entrou na vida dessa pessoa. Se essa pessoa tem um coração mau, é prova de que Jesus ainda não entrou no coração dele. A Bíblia diz, essa passagem que eu disse, está em Mateus capítulo 15, versículo 18 até o versículo 19, que todas essas impurezas, elas procedem do coração. A primeira coisa que Deus precisa fazer no homem, irmãos, é mudar o coração dele. Porque quando Deus muda o seu coração, Deus muda a sua fala. Você agora que falava palavrão, você não fala mais, porque tem Jesus no teu coração. Você que andava que nem um doido, agora já não anda mais, porque você tem Jesus no teu coração. A mudança do coração vai refletir no seu corpo, vai refletir no seu tratamento com as pessoas. Você que gostava de contar piadinhas lá fora no mundo, piadinhas pesadas, quando Jesus entra no teu coração, você já não conta mais essas piadinhas, porque sabe que Jesus está no teu coração. A pessoa que vive andando, vamos dizer assim, a pessoa que vive andando ouvindo músicas não cristãs, ele vive ouvindo, é porque Jesus ainda não entrou no coração desse ou dessa. Porque quando ele entra no teu coração, o teu coração só quer ouvir coisas do céu. Aleluia! Aí Jesus vai voltar, e aqueles que estão ouvindo músicas não cristãs vai ficar aí, porque a Bíblia diz o seguinte lá em Colossenses capítulo 3, aleluia, versículo 1 a seguir: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá no alto, onde Cristo está assentado. Aleluia! Temos de buscar as coisas que são do céu, são de cima. Aí você pergunta: pastor, então como é que fica? O crente pode vestir qualquer roupa, pastor? Pode vestir qualquer coisa? Não, meu irmão, não pode vestir qualquer coisa. Primeiro, a Bíblia diz aí, Filipenses capítulo 3, versículo 20, que a nossa cidade está onde? Está onde, irmãos? A nossa cidade está nos céus, da onde também esperamos quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Se a nossa cidade está no céu, isso quer dizer que você não é daqui, tá certo? Você não é daqui. Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Você não é daqui. Se você não é daqui, você é representante de um reino, ok? Você está representando o reino de Deus. Então, se você representa o reino de Deus, tu tem que andar bem arrumado, rapaz. Tem que andar bem ajeitado. Vai aí nos grandes centros de advogados, representantes de outro país. Tenta entrar na sala de um juiz de qualquer jeito, sem camisa, de bermudão. Vai tentar entrar para ver. Não, vai botar uma roupa, rapaz. Vai pôr uma roupa. Se respeitamos o reino dos homens, porque nós não respeitamos o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós representamos o reino de Deus. Aí quando você for vestir uma roupa, meu irmão, minha irmã, a mesma medida para os homens é a mesma medida para as mulheres. Você tem que saber o seguinte: quem habita em você é o Espírito Santo. É ouro em vaso de barro. É ouro em vaso de barro. Quem habita em você é o Espírito Santo. Então vai vestir uma roupa. Você primeiro pergunta: Senhor, o Senhor está gostando disso? Tá bom? Aí você vai para a Bíblia. A Bíblia diz que não pode causar sensualidade. Quem causa sensualidade ou faz o irmão tropeçar, está pecando. Aí você que é cristã, pega uma roupa e veste ela tão colada que parece que foi pintada, parece que pegou tinta e passou por cima da perna. Aí anda na rua, os homens ficam assim, ó. Os homens ficam assim. Você está causando tropeço em alguém. Então tem que saber: Senhor, está te agradando? Essa roupa está te agradando? O Senhor vestiria, se fosse o Senhor vestiria? Está bom para ti, Senhor? Então, a Bíblia diz, irmãos, Paulo disse em Efésios,
o seguinte, que as mulheres cristãs, elas devem vestir com bom senso e com modestia, ou modéstia, bom senso. A pessoa tem que ter bom senso na roupa. Vai comprar uma blusa muito decotada, está mostrando tudo, então não veste não, não usa não, compra uma coisa mais decente. Ah, pastor, então tem que usar só saia. Tem pessoas que usam saia, irmãos, mas a saia está um rachado até lá em cima. Então às vezes é melhor estar com uma calça bem composta do que com a saia com rachado lá em cima. Ou tem uns que vestem uma saia tão justa que ela anda assim, ó. Anda assim. Aí vai sentar, tem que sentar assim, ó. Porque não pode sentar assim. Então, irmãos, não pode. A Bíblia diz que tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. É só para quem quer ir lá no céu. É só para quem quer ir. Agora, se quiser uma igreja só para passar tempo, só para passar uns dias, aí é complicado, porque está perdendo muitas coisas. Nós temos de analisar o seguinte: santificação, Deus muda o coração, representa no nosso corpo, representa no nosso comportamento. Não é só mulheres não, tem homem também. Tem homem também que veste as calças apertadas, que só misericórdia. Veste os calção que senta assim, ó, que só a misericórdia de Deus. Ah, pastor, mas pode falar isso? Meu irmão, se eu falar para você aqui e você perder a salvação por causa disso, eu vou dar conta lá no dia do juízo. Eu vou dar conta lá. Aí agora o camarada diz que é templo do Espírito Santo e pega uma blusa regada, joga nas costas, mostrando o peito todo peludo, e sabe? Eu sou templo do Espírito Santo, eu sou... Está errado, meu irmão, não pode não. Você é marca de Deus, herança de Deus, vida de Deus, louvado seja Deus. Então, isso é edificação. Você tem que ser analisado. Você tem que olhar para você e dizer: olha, oh, que privilégio que Deus me deu. Sou embaixador do reino. Embaixador do reino. E ser embaixador do reino, irmãos, não é só aqui dentro da igreja não. Porque crente, ele não tem descanso. A Bíblia diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Louvado seja Deus. Crente não tem descanso. Você luta contra o mal todos os dias e todas as horas. Então, ou seja, você é representante do reino de Deus todos os momentos da tua vida. Louvado seja Deus. Porque na verdade o Espírito Santo não está em você só aqui dentro da igreja, correto? Não é só aqui dentro. O Espírito Santo está em você na escola, está em você no teu trabalho, na tua casa, está em você, aleluia, em qualquer lugar que você estiver. O Espírito Santo está em você. Eu não sou um pastor, não sei se vocês já perceberam, não sou pastor de pregar muito de uso e costume. Eu gosto de falar sobre excessos, pessoas que se excedem, pessoas que passam dos limites, pessoas que menosprezam a palavra de Deus. Temos de ter esse bom senso. Vai fazer qualquer coisa, aleluia, tem que ter bom senso. No vestuário, na fala, no comportamento. Tem pessoas que é crente, mas continuam indo para baile, continuam indo dançar forró. Está errado, irmão. Se você é crente, você tem que abandonar as coisas todas lá do mundo e dizer: agora eu morri para o mundo e eu vivo para Deus. Vivo para Deus. Chega em casa, aí liga lá um Roberto Carlos cantando. Nem Carlos é Galo, né? Sabe até o nome da música aqui. Entendeu? Em vez de ouvir o Roberto Carlos, põe um louvor
de adoração para enaltecer e glorificar o nome daquele que deu vida para você, que morreu na cruz do Calvário, para que hoje você fosse salvo. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Temos que mudar. Jesus está voltando, igreja. Jesus, aí se você fala assim, eu não vou mais naquela igreja não, que pastor daí não bate com força. Ô meu querido, ou nós acertamos a nossa vida, ou vamos ficar para trás. Jesus vai voltar. Então vale a pena nos consertarmos enquanto há tempo. Jesus falou o seguinte, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você está em Jesus, você é luz. Você tem de brilhar. Paulo disse que nós temos de brilhar como luzeiros deste mundo, no meio de uma geração incrédula. Você está pensando que as pessoas do mundo olham para você e veem você como normal? Ele trata você só até um período. Na hora que você fala assim, eu sou crente, ele muda logo o comportamento com você. Sabe por quê? É porque as trevas não condizem com a luz. Você tem a luz do Espírito Santo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fiquemos sobre os pés, em nome do Senhor.